Olá, eu sou o professor Evandro Ramos do seu curso técnico em enfermagem. Estamos desenvolvendo juntos aqui a disciplina Deontologia, Ética e Bioética na Enfermagem. Nesta aula estamos fazendo a continuação dos deveres. Essa é a parte 5 do nosso Código de Ética, ok? Vamos lá? Bom, só para fixar, nossa resolução COFEN 564 de 2017 trouxe o novo Código de Ética da Enfermagem que estamos trabalhando desde as aulas anteriores. Nesse sentido, então, estamos dando continuidade do capítulo 2 dos deveres dos profissionais de enfermagem. Vamos lá. Artigo 52. Manter o sigilo sobre fato que tenha conhecimento em razão da atividade profissional. Estamos realizando a nossa atividade profissional com os pacientes e o paciente chega para nós e revela uma situação específica da vida dele. Eu tenho o dever de guardar sigilo. Eu não posso sair já logo aí da enfermaria e ir lá e contar para os meus colegas de trabalho. Eu tenho o dever de guardar o sigilo. Tá claro para você? Simples assim. Porém, vão existir situações, ok? Vão existir situações que ele está abrindo o sigilo para você que vão favorecer o processo de saúde, de tratamento daquele paciente, ok? Vamos colocar uma situação? O paciente está internado, está fazendo o seu tratamento, independente do tipo de patologia, por exemplo, numa clínica médica. E ele chega para você e ele fala que ele é HIV positivo. Essa é uma situação importante de sigilo que você tem que manter entre você e ele, porém é uma situação importantíssima para que todos os outros profissionais saibam. Então isso, quando envolve, ok? Quando envolve essas situações que podem envolver riscos para outros profissionais, aí você tem o dever também de comunicar aos seus colegas de trabalho. Tá claro? Ficou claro isso? Porém, se for outro tipo de situação, você tem um dever de manter o sigilo. Então, nós temos então que permanece o dever mesmo quando o fato seja de conhecimento público. Ele já publicou nas redes sociais essa informação. É um sigilo, tá? Está muito na alta, por exemplo, assumir os gêneros, né? Então, o paciente está lá e ele revela para você que ele gosta de outro tipo de pessoa, gosta de não sei o quê. Nesse sentido, então, ele revela um sigilo da vida dele para você, nesse sentido de gênero, por exemplo, e você tem o dever de resguardar essa informação, manter o sigilo profissional. Tá claro? Ah, mas ele já publicou isso nas redes sociais, por exemplo, assumindo um casamento com outra pessoa do mesmo sexo. Independente disso, você tem o dever de manter o sigilo. Tá claro? Ok? Nesse sentido, então, o fato sigiloso, ele deverá ser revelado, tá? Somente em situações que haja ameaça à vida e à dignidade, na defesa também própria e da atividade multiprofissional, multidisciplinar, para a prestação da assistência de enfermagem e assistência de saúde. Então, se não existia o conhecimento, por exemplo, que era HIV positivo, aquele outro paciente que você, em outra situação, que do exemplo que dizemos, você tem, obviamente, o dever de abrir essa informação e relatar para os colegas de trabalho. Por quê? Não quer dizer que vamos tratá-lo de maneira diferenciada, mas os cuidados de enfermagem serão realizados com muito mais assertividade à medida que eu entendo que procedimentos invasivos poderão contaminar ali os profissionais. Tá claro? Lembrando que na nossa prática profissional, colocando a observação aqui, na nossa prática profissional, todos os pacientes nós presumimos que tem alguma patologia que pode ser transmissível para nós. Então, nesse sentido, as medidas de precaução, de cuidados, de proteção, como você já viu em disciplinas anteriores, são importantíssimas para serem executadas para todos os pacientes. Por isso que existem as precauções padrão, ok? E outros tipos de precaução, como você viu em outras aulas. Tá claro? Ok? Mas esse tipo de situação, como estamos falando do sigilo, é importante você seguir esses passos. Outro dever, manter o sigilo sobre fato que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto em casos previstos na legislação ou também por determinação judicial, com consentimento por escrito do próprio paciente, da pessoa envolvida. O profissional de enfermagem, por exemplo, ele foi intimado num processo judicial e a partir daí ele foi intimado como testemunha.
ele deverá comparecer perante a autoridade, que foi obviamente a intimação, e se for o caso, declarar suas razões éticas para manter o sigilo. E digamos que aconteceu algum tipo de situação. Você trabalha num hospital e houve um óbito infantil. Deu entrada, por exemplo, no óbito infantil. A mãe, o pai trouxeram aquela criancinha recém-nascida ali em óbito para atendimento naquele hospital. E por determinadas situações, às vezes algum tempo antes, o próprio médico e plantonista fez o atendimento e liberou para casa, por exemplo, aquela criança. E no outro dia ela volta e está em óbito. Pode ser que alguém investigue por processo de denúncia e tudo mais, pode existir um tipo de processo que a família processe o Estado, o município ou até mesmo aquele médico. Nesse sentido, quando houver uma intimação, você que estava no plantão será convocado para prestar testemunha. E aí, é claro, se existir alguma situação sigilosa, você não deverá abrir essa informação e você tem o direito, perante a autoridade de fiscalização, de declarar suas razões para manter o sigilo profissional. Tá claro? É claro que você vai abrir as informações, vai declarar as informações que realmente aconteceram. Mas se tiver algum fato sigiloso, é claro, você tem o direito de não dizer por razões de sigilo profissional. Tá claro? Outra informação é obrigatória a comunicação externa para órgãos de fiscalização criminal, por exemplo, responsabilização e autorização dos casos de violência contra a mulher, violência também contra adolescentes, idosos, crianças, pessoas incapazes. Aí você tem o dever de fazer uma denúncia contra esse tipo de maus tratos e também, literalmente, aí, questões de violência. É dever nosso manter sigilo sobre o fato também. A comunicação externa para os órgãos de responsabilização criminal, em caso de violência doméstica também, e familiar contra a mulher adulta, e capaz também de ser devida independente de autorização. Você não precisa dar, por exemplo, deu entrada no serviço que você está trabalhando, uma mulher que foi agredida dentro de casa, violência doméstica, ok? Você tem o dever de comunicar e não precisa do consentimento dela. É dever nosso fazer a comunicação externa e eu não preciso, independente de autorização. Vai chamar a polícia vai dar entrada no processo, literalmente, de investigação desses maus tratos, dessa violência doméstica, ok? Dever nosso fazer a comunicação. Outros deveres: resguardar os preceitos éticos e legais da nossa profissão. Nós temos um arcabouço um pouco grande de legislação específica da enfermagem, nós temos o dever de resguardar esses preceitos quanto ao conteúdo e imagem veiculados em diferentes meios de comunicação. É nosso dever também estimular e apoiar a qualificação e o aperfeiçoamento técnico. É nosso dever estimular o apoio e a qualificação e desenvolvimento, aperfeiçoamento técnico. É nosso dever também aprimorar os nossos próprios conhecimentos técnicos científicos. É nosso dever não parar no tempo em relação ao conhecimento. Lembra que eu falei para vocês em outras aulas que o nosso desenvolvimento de legislação é mutável, ele sempre se atualiza. Então, nesse sentido de atualização, é importante porque você tem o dever de se aprimorar, manter-se atualizado. É dever também estimular, apoiar, colaborar e promover no desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Você tem o dever de estimular e apoiar também quem estiver desenvolvendo ações relacionadas à pesquisa, à extensão e também devidamente aprovados pelos códigos relacionados às empresas. É dever nosso cumprir a legislação vigente para a pesquisa envolvendo também seres humanos. Existe legislação específica para ser cumprida em relação à pesquisa com seres humanos. Teste com novos medicamentos, teste com novas terapias. Existe uma legislação específica para isso, você vai ver nessa disciplina também. E nesse sentido, nós devemos cumprir com as legislações. É dever nosso respeitar os princípios éticos e os direitos autorais dos processos também de pesquisa, em todos os âmbitos. É dever nosso somente aceitar encargos e atribuições quando se julgar técnica e cientificamente legalmente apto. Então, foi oferecido para mim aceitar um cargo ou atribuição num determinado tipo de serviço que envolve questões técnicas, que envolve questões legais, científicas. Se eu não sou apto para aquele cargo, eu não tenho, obviamente, qualificação para aquele cargo. Nesse sentido, então, é dever nosso somente acertar quando eu for apto. Se eu não sou apto, eu tenho o dever de não aceitar. Ok? Vamos lá. É dever também nosso respeitar no exercício da nossa profissão
a legislação vigente relacionada à preservação do meio ambiente e gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Bem, nós trabalhamos então essa parte 5 da nossa aula do nosso Código de Ética, Deontologia da Enfermagem. Falamos então ainda dos deveres. É muito importante você seguir todas essas orientações, porque o dever é uma questão de obrigação de nós profissionais da área da enfermagem cumprirmos. Muito obrigado pela sua atenção e aguardo você na próxima aula.